Graças e paz, irmãos, estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para cultuarmos ao nosso Deus eterno. E nesse momento nós queremos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração e pedirmos a bênção de Deus para o culto desta noite. Abençoe o nosso coração, Senhor. Cubra-nos com o sangue de Jesus, ministre as nossas vidas, que o Espírito Santo fale a nós pela Tua palavra, que haja edificação, fortalecimento da nossa fé, e que o Senhor esteja nos abençoando em todas as coisas. Conduz, Deus, esse louvor, que seja para a glória do Teu nome. Conduz, ó Deus, esse culto na Tua presença. Nos abençoe em tudo. Abençoe os irmãos que estão em casa e que todos sejamos edificados pelo Senhor. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido você a juntos adorarmos ao nosso Deus com alegria no nosso coração. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vamos cantar todos juntos. Jesus entrou à presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, Senhor. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós
Nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Nosso Deus, o nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Nosso Deus, o nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Início e fim. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus. Reina sobre
exaltado, adorado Tu és. Que cada lar possa estar conectado contigo nessa noite, Senhor. E que os nossos corações possam estar voltados para Ti, para fazermos a Tua vontade, e que ela sempre prevaleça em nossas vidas, Senhor. Possamos estar com o nosso coração disposto a ouvir, a entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós a cada instante, Pai. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega. Aumente o volume da sua voz e cante ao Senhor. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Senhor e sempre será. Tu és Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, a Ti, Jesus. Te amamos, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Oh Deus, nós louvamos o Teu nome. Nesta hora pedimos a graça do Senhor, sabedoria, discernimento, entendimento, Deus, inteligência, Senhor, para poder ministrar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal do louvor, Deus abençoe. Deus abençoe a você que está em casa nesta noite. Queridos, nessa noite eu queria tratar sobre um assunto que eu considero importante, porque tem sido discutido em vários lugares que eu tenho observado, inclusive também alguns governadores falaram sobre isso, o presidente falou sobre isso, e eu queria tratar um pouquinho sobre essa questão que é a ideia da igreja essencial. A igreja como essencial para esse momento, não é? E aí eu fiquei fazendo minha reflexão, pensei sobre muitas coisas em relação a isso. Pastores têm discutido sobre essa essencialidade da igreja, e eu então fiquei fazendo a minha reflexão, e eu queria discutir com vocês, só para a gente pensar nessa noite sobre isso. Afinal de contas, qual é a ideia de uma igreja essencial? O que está sendo dito nessa fala de uma igreja essencial? O que as pessoas estão entendendo e o que também os pastores estão entendendo sobre o que é a igreja essencial? Naquilo que eu tenho ouvido em muitos lugares, a essencialidade da igreja para muitos pastores e membros de igreja tem sido a ideia do templo aberto para que as pessoas venham para o culto. Então seria a ideia básica de que a igreja, sendo essencial, de certa forma ela não teria que estar submetida, né, a algumas regras que estão sendo colocadas. Porque se ela é essencial, então poderia estar aberta e haver culto normalmente. Então eu fiquei pensando nisso, se isso torna a igreja realmente essencial, se isso é importante de verdade, do ponto de vista de essencial. Eu vejo assim que ter a igreja aberta realmente é uma bênção para todos nós, estará abençoando o povo de Deus, a gente poder cultuar tranquilamente, tendo as nossas portas abertas para que as pessoas possam vir. Mas eu fiquei também pensando, será que é só isso que é ser essencial? E aí eu queria que a gente refletisse nisso, queridos. Porque tem algumas pessoas que acreditam que ser essencial é isso aí, é ter portas abertas do templo. E eu fiquei pensando também do ponto de vista de algumas autoridades.
qual é o conceito que o brasileiro tem de igreja? Normalmente o conceito que a gente tem de igreja é o templo. Então as pessoas, tanto é que as pessoas dizem assim, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Eu sei que isso se tornou uma questão cultural, mas isso também revela algo que está dentro do nosso coração, onde fica a ideia de que o templo que a igreja é o lugar, é um lugar. Então que não há assim esse entendimento mais profundo, um entendimento mais bíblico de igreja, a igreja como indivíduo, a igreja como um grupo de pessoas. E aí é que entra a minha questão nessa noite sobre essencialidade. O que igreja é essencial? De que estamos falando de quê que é essencial? Porque, como eu já falei, para alguns líderes é ter portas abertas, o templo tem que estar aberto, funcionando, não é? Alguns até mesmo como funciona o dia todo e tal, como forma de manifestação de culto e tudo bem. Mas eu queria que a gente desse uma olhada na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. Eu peguei esse texto de Hebreus e fui fazer uma reflexão sobre igreja essencial. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, irmãos, é o conceito de igreja. Como eu já disse, para muita gente, igreja é o templo. Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, não é? Então, a ideia de que eu saio da minha casa e eu vou para um lugar, para aquele lugar onde eu vou estar cultuando, e lá é que é o lugar de culto. Essa é uma ideia que eu não considero assim muito saudável, embora eu estimule a que a gente realmente participe das nossas reuniões. Claro que a gente tem que participar e eu vou mostrar por quê. Mas a ideia que fica na cabeça é importante, porque quando eu penso que a igreja é o lugar, eu estou completamente fora do que a Bíblia diz a respeito de igreja. Quando eu penso que eu saio de casa para ir à igreja, é uma prova assim concreta de que eu não estou entendendo o cristianismo. Eu não estou entendendo nada do cristianismo. Por isso é que tem muita gente que olha para o templo, e tanto católico quanto protestante, e fala que é a igreja, que é a igreja. Pode não ter ninguém dentro do templo, mas na cabeça das pessoas ali é a igreja. Então esse conceito está errado. O conceito de igreja não é o templo. Então a igreja não é o templo de tijolos, em hipótese nenhuma. Não é a igreja, é o templo da igreja, certo? É isso que a gente deve colocar bem claro no nosso coração. Templo é o lugar onde a igreja pode se reunir para adorar a Deus. Aí a gente já vai trabalhando essa ideia. Então, templo é o lugar onde a igreja pode se reunir. Então a gente já muda a gente muda muito o conceito. Eu deixo de olhar para o templo como igreja e já começo a observar que aquele ambiente é um lugar onde a igreja se reúne. Por quê? Porque a igreja são pessoas. A igreja são as pessoas que se reúnem naquele templo, tá? Então eu queria aqui frisar bem isso. Igreja não é o lugar para onde você vai. Igreja é a pessoa que você é. E isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, senão a gente vai se perder na nossa ideia de igreja e de cristianismo. Vou repetir: igreja não é o lugar para onde você vai. É a pessoa que você é. Você é que é a igreja. Aí você, como igreja, vai para o templo cultuar a Deus lá. Mas o templo não é o único lugar de culto. Jesus disse: nem nesse monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Essa é a grande diferença do cristianismo. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Jesus disse assim: quando você for falar com seu pai, estou parafraseando, você entra no teu quarto, tranca a tua porta, e em secreto você conversa com seu pai,
que vai ouvir você. Jesus nos incitando à oração. Então, onde é que é o meu lugar de oração, meu lugar de adoração? Qualquer lugar que você estiver é o seu lugar de adoração. Qualquer lugar que você estiver é o seu lugar de oração, porque você é igreja. Então, você como igreja pode adorar ao Pai em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Outra coisa, já que eu vou ao templo como igreja para adorar ao Pai, eu vou cultuar. Só que culto não é somente a liturgia feita no templo ou em outros lugares. Então, nós temos a nossa liturgia, a nossa forma de fazer o nosso culto, ou de funcionar o nosso culto. É a nossa liturgia, como funciona a nossa realidade. Outras igrejas funcionam de forma diferente, a Igreja Católica funciona de forma diferente, mas a nossa liturgia é essa. É como a gente funciona como igreja, como a gente trabalha o nosso culto. Mas não é somente essa liturgia que diz que nós estamos cultuando a Deus, ou seja, oração, louvor, pregação e apelo e tudo mais. Essa é a nossa forma litúrgica de realizar o nosso culto, né? Então, não é somente isso, significa que eu estou adorando. Então, eu não tenho que ter na mente essa ideia da liturgia da minha igreja como uma coisa que deve funcionar só assim. Não, você vai adorar a Deus onde você estiver. Você vai adorar a Deus fazendo o que você estiver fazendo, obviamente que dentro da orientação bíblica. Então, o culto não tem que ser somente da forma que nós fazemos. O culto na igreja primitiva, Paulo diz, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem revelação e tal. Então, Paulo vai falar, dá a entender que a liturgia era diferente da nossa. Assim como você vai em igrejas pentecostais, é diferente da nossa. Então, a gente vai entendendo isso. Então, para cada um é culto, a forma de realizar o culto. Mas isso não significa que só pode ser desse jeito. Então, você chegando na sua casa, você vai cultuar a Deus. Você não precisa refazer todo o ritual ou toda a liturgia que é feita no templo. Você, na sua casa, você vai ter a sua maneira de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus. Então, a gente precisa também tirar isso da nossa cabeça de que só se cultua no templo. Não, queridos. Onde você estiver, você pode cultuar a Deus. Qualquer lugar você pode cultuar a Deus. Então, não tem que ser somente no templo. Então, culto é tudo que fazemos no nosso dia a dia. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está nos mostrando aqui que o nosso culto, ele é vivo, ele é santo, ele é agradável a Deus, ele tem que ser agradável a Deus, e é um culto racional, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para que estou fazendo, e eu sei por que eu estou fazendo. Então, conhecer a Jesus e saber o que Ele fez por mim é todo o motivo que eu necessito para cultuar a Deus. Eu não preciso de nada mais além disso. Eu não preciso de nada mais além disso, além de conhecer a Jesus e saber o que Ele fez por mim. É todo o motivo que eu preciso para cultuar a Deus, é esse entendimento. Só que Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, sobre a nossa vivência cristã como culto, nossa vida como culto. Ele vai aumentar o nosso entendimento quando ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Paulo está de novo reforçando a ideia de que tudo que eu faço na minha vida cristã, como cristão, tem que ter o objetivo de glorificar a Deus. E tudo que glorifica a Deus é culto ao Senhor, é adoração ao Senhor. Então, sobre o culto a Deus, o escritor de Hebreus nos ensina, que eu já li, mas eu queria trazer 3 coisas importantes. Primeira coisa, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Primeira coisa que eu queria trazer, e que eu já explanei um pouco aqui, é isso.
é que o nosso culto é sacrifício de louvor, que é fruto, esse louvor é fruto de lábios que confessam a Jesus Cristo. Então, por eu saber quem é Jesus, por eu conhecer Jesus, por eu viver com Jesus, por eu conhecer a palavra dele, eu tenho que estar constantemente nos meus lábios com louvor, com sacrifício de louvor e adoração, seja cantando, seja orando, na minha prática espiritual. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou cultuando a Deus. Quando eu estou orando, eu estou cultuando a Deus. Quando eu estou cantando, eu estou cultuando a Deus. Se eu tenho a liberdade de dançar na presença de Deus, eu estou cultuando a Deus. Então, a gente precisa entender isso, de que o meu louvor, o meu culto, a minha adoração, ela pode ser cantada, orada, pode ser em jejum, pode ser em meditação, pode ser em leitura da palavra. Tudo isso vai revelando o meu culto a Deus, porque eu conheço, porque eu sei quem Ele é e o que Ele fez por mim. E aí, como diz o texto, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nos nossos cultos, na nossa liturgia, tem que ter louvor. Por quê? Louvor é fruto de lábios que confessam a Jesus, porque conhecem a Jesus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, é que esse culto em comunidade, esse culto em comunhão, que nós a gente vem até o templo para cultuar a Deus, esse culto ele é muito importante, porque edifica uns aos outros, a gente ora uns pelos outros, a gente abençoa uns aos outros. Não necessariamente isso só pode acontecer aqui. Da minha casa eu posso orar pela minha nação, da minha casa eu posso orar pelos enfermos nos hospitais, posso também ir até o hospital orar pelos enfermos, mas o Evangelho, o cristianismo traz uma nova ideia de que Deus abençoa a partir do lugar de onde eu estou. Um certo homem chega para Jesus e pede para curar o servo dele, e aí Jesus está caminhando em direção à casa dele, e o rapaz diz: olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, basta que o senhor dê uma ordem, daí o meu servo ficará curado. E aí dá a ideia de que no Evangelho o lugar não é importante. O importante é que você creia que Deus é poderoso para agir a partir de onde você está, seja no seu quarto, ajoelhado, seja no templo, seja no carro, andando no carro, passeando, viajando. Você pode abençoar outras pessoas, porque no cristianismo o lugar não é o mais importante. Então, é dessa forma que você pode cultuar a Deus. Tem pessoas que adoram a Deus arrumando a casa, trabalhando na oficina, trabalhando de pedreiro, ou fazendo qualquer outra coisa, e a mente está em adoração enquanto as mãos estão trabalhando. E a pessoa está cultuando a Deus. Não se deixe de cultuar a Deus por causa disso. As pessoas podem fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. É importante que a gente ofereça sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Ou seja, o sacrifício de louvor é o resultado dos meus lábios, que eu confesso a Jesus e o meu coração crê nele como seu Salvador. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção no Hebreus capítulo 13, sobre a essencialidade da igreja, e a igreja é essencial nesse aspecto de adoração, de propagação do Evangelho, de manifestação de culto. Toda essa liturgia que nós temos, diferentes, mas existem essas liturgias, tudo que nós fizermos com o objetivo de falar de Jesus, de proclamar Jesus, de anunciar Jesus, de propagar o Evangelho de Jesus Cristo, queridos, tudo isso tem que ter um objetivo comum, que é o quê? O objetivo é glorificar o nome do Senhor, certo? Aí o que acontece? Você vai encontrar em Atos, Paulo dizendo assim, Atos 13, 48, Paulo estava pregando o Evangelho, em determinado momento ele diz: olha, nós vamos nos voltar. Os judeus não queriam o Evangelho, os judeus daquele lugar não queriam o Evangelho, e Paulo diz: olha, então vamos nos voltar para os gentios, para falar do Evangelho para eles. Aí Atos 13, 48 diz: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram
todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então eles glorificavam a Deus por causa daquela mensagem, da propagação do Evangelho. Paulo, em Gálatas 1:24, vai dizer assim: e glorificavam a Deus a meu respeito, pela vida que Paulo estava levando, por aquilo que Paulo estava ensinando, por aquilo que Paulo estava pregando, o que Paulo era e o que Paulo fazia. Certo? Depois nós vamos encontrar em Atos 4 também a cura de um enfermo, depois que eles foram açoitados, os discípulos foram açoitados pelas autoridades da época, e eles então saíram felizes. Então depois Atos 4:21, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu, e o que aconteceu foi um milagre. Deus havia operado um milagre, e agora os discípulos estavam sendo açoitados porque haviam realizado um milagre. Então essa manifestação toda é a manifestação do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na igreja. Então nós precisamos entender que tudo isso é sacrifício de louvor, manifestação de cura, de poder, de sinais, de dons. Tudo isso é a pregação do Evangelho, a proclamação em todo lugar, libertação, curas. Tudo isso é manifestação da igreja como um culto ao Senhor. Tudo isso é feito como culto ao Senhor e é sacrifício de louvor a Deus. Por quê? Porque as pessoas vendo a manifestação de Deus na igreja, adoram a Deus, cultuam a Deus e glorificam o nome de Deus. Certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifício, irmãos, do Velho Testamento tem diretamente a ver com culto a Deus. Sacrifício no Velho Testamento tem diretamente a ver com culto a Deus. No versículo 15, Hebreus 13:15, está lá escrito sacrifício de louvor, culto a Deus. Quando chega aqui, prática do bem e mútua cooperação, o escritor de Hebreus diz: com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, você praticar o bem e ajudar uns aos outros, dando suporte uns aos outros, isso é sacrifício a Deus, é culto. Então você observe que o culto não se restringe à nossa liturgia. Praticar o bem a alguém é culto a Deus. Quando a igreja pratica o bem a alguém, isso é culto à igreja. Isso é culto a Deus. Quando a igreja coopera uns com os outros na edificação, no fortalecimento, na ajuda, no socorro aos pobres e tal, isso é culto a Deus. Porque o escritor de Hebreus está dizendo: pois com tais sacrifícios, quais? Fazer o bem, prática do bem e mútua cooperação. Esses sacrifícios Deus se compraz. Então, para Deus isso é culto, quando a gente age dessa forma. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, e eu trouxe aqui um material para a gente fazer uma análise, tá? Sobre isso que eu estou falando, sobre essa questão. Esse aqui é um material que o pastor Josué Brito, da Igreja Batista da Paz, trouxe para uma reunião de pastores. Nós tivemos reunião da nossa convenção, quarta e quinta dessa semana passada, e o pastor Josué trouxe então uma ministração para a gente que foi muito edificante. Eu queria trazer para a igreja, porque eu queria trazer para a igreja essa ideia da igreja essencial. Sabemos que a igreja é essencial na proclamação do Evangelho e no culto, na adoração, a gente sabe disso. O mundo pode até não entender nem aceitar que isso é essencial, mas a gente sabe que é. Pessoas no mundo todo estão adorando a Deus e isso é essencial, porque manifesta Deus nesses lugares. Mas eu queria também trazer, falando sobre essa coisa da prática do bem, eu queria trazer esse material que o pastor Josué trouxe para a gente, que foi edificante. Os pastores gostaram, nós tivemos nessa reunião virtual, né? Mais de 80 pastores reunidos na reunião da ordem, e aí eu queria que a gente meditasse um pouquinho nisso aqui. É sobre a igreja essencial, a igreja protestante na linha de frente das pandemias. E eu queria ler aqui para vocês algumas coisas que eu achei bem interessante. Eu já comentei alguma coisa aqui com a igreja, mas aí como eu tenho escrito, eu queria só ler para vocês, tá?
Então, a igreja protestante na linha de frente das pandemias. Quando olhamos para a história da igreja durante surtos epidêmicos, a vemos atuando na linha de frente, combatendo as pragas através da ajuda social e amparo espiritual. Ajuda social e amparo espiritual. As igrejas, de modo geral, têm um histórico de solidariedade, de enfrentamento muito forte das pandemias. As igrejas evangélicas, sejam elas protestantes ou pentecostais, sempre tiveram uma postura muito séria em relação às crises epidêmicas. Analisa o professor de teologia da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes, em entrevista ao Guia-me. Esse material aqui, a fonte é guiame.com.br, tá? É o site onde o pastor Josué encontrou o material, e aí eu queria ler para vocês desse guiame.com.br. O professor afirma que os relatos históricos revelam como muitos pastores e ministros atuaram de forma heróica nas pandemias, muitos até mesmo se sacrificando para cumprir sua missão. Durante a Reforma Protestante, vamos encontrar o próprio Martinho Lutero enfrentando a epidemia de peste negra na Europa. Ele deixa registrado em diversos momentos de sua obra como ele lida com a situação de maneira pastoral, enterra pessoas, cuida de crianças que perderam os pais. Diz Gerson e conclui: esse é o perfil histórico de um sacerdote protestante que lidou com essa questão. Encontramos relatos de cristãos, continuando o texto, de cristãos lidando com crises epidêmicas desde a igreja primitiva até a Reforma Protestante. Igrejas abrindo suas portas para servir de hospitais, irmãos cuidando de enfermos na própria casa e pastores doando suas vidas como verdadeiros mártires. Acompanhe a linha do tempo e entenda como foi a atuação da igreja durante as principais pandemias da história. Vamos então ver a primeira pandemia que é registrada já no tempo do cristianismo, que foi chamada de peste antonina. Aconteceu entre 166 e 189 depois de Cristo. A primeira grande epidemia enfrentada pela igreja primitiva foi a peste antonina, levada a Roma pelas tropas que retornavam da campanha contra os persas. A doença, provavelmente varíola, dizimou cerca de 10% da população. Em 189 depois de Cristo, a taxa de mortalidade por dia chegou a 2.000 pessoas em Roma, de acordo com o historiador romano Dio Cássio. Então, só em Roma estavam morrendo 2.000 pessoas por dia, no ano de 189 depois de Cristo. Então, segundo Glenn Sunshine, professor de História da Universidade Estadual do Centro de Connecticut, as pessoas da época já entendiam que a praga era contagiosa e, por isso, expulsavam seus doentes de casa para morrerem na rua, e os ricos fugiam para suas propriedades rurais no interior. Essa é a pesquisa feita por esse professor, o Glenn Sunshine. As pessoas já sabiam que era contagiosa a doença e então expulsava quem estava doente para morrer na rua. O professor disse em artigo para Mission Frontiers que os cristãos permaneceram em Roma, os cristãos permaneceram em Roma para cuidar dos vizinhos doentes, mesmo sabendo que não tinham meios de se proteger contra a doença. Os cuidados básicos de enfermagem oferecidos pela igreja salvaram muitas vidas e contribuíram para o rápido crescimento do cristianismo. Então, essa é uma história, irmãos, que está aí registrada, a peste antonina. Depois da peste antonina, houve uma outra peste, chamada peste de Cipriano, 249 a 262 depois de Cristo. Então, vocês podem ver que os períodos dessas pestes foram bem grandes. 166, 189, 249, 262, muitos anos de peste na região. No século seguinte, o mesmo fenômeno ocorreu, a peste de Cipriano, chamada assim em homenagem a Cipriano, o bispo de Cartago, que registrou a epidemia. Atingiu o Império Romano drasticamente. No pico da epidemia, a praga matou 5.000 pessoas por dia em Roma. E 2/3 da população de Alexandria, a segunda maior cidade do Império Romano, morreu vítima da doença. A praga, que pode ter sido um novo surto de varíola ou uma febre hemorrágica, como o ebola, segundo os especialistas, foi descrita como terrível pelo bispo Cipriano.
Aí o bispo Cipriano escreveu o seguinte: os intestinos são sacudidos por um vômito contínuo, os olhos estão em chamas como sangue infectado, em alguns casos os pés ou algumas partes dos membros são arrancados pelo contágio da putrefação doentia. Essa é a doença, como é que o bispo registrou o que ele viu. Novamente os cristãos, de maneira corajosa, cuidavam dos doentes e moribundos, enquanto cidades inteiras eram abandonadas na Itália. No início da doença, os italianos empurraram os sofredores e fugiram de seus entes queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem e tratando os cadáveres não enterrados como sujeira, relatou Cipriano. Assim como no século passado, durante a peste antonina, o cristianismo teve um crescimento exponencial. O sociólogo religioso Rodney Stark calcula que a população cristã em 251 d.C. era formada por cerca de 1.200.000 pessoas no Império Romano. E em 300 d.C. já era cerca de 6 milhões de crentes, segundo informa Glenn Scrivener, em artigo para o The Gospel Coalition. Rodney Stark avalia que, ao cuidar dos não crentes infectados, a igreja criou novas redes sociais, fazendo com que o evangelho se propagasse rapidamente e convertendo muitos pagãos ao evangelho. O sociólogo conclui que as pragas foram um importante fator para o crescimento do cristianismo no Império Romano, provando mais uma vez que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Depois nós temos a peste negra, século XIV, por volta do ano 1300, na Europa e na Ásia. Do século XIV em diante, a peste negra assombrou a Europa, matando milhões de pessoas. Em apenas 5 anos, metade da população do continente morreu vítima da doença. Metade da população da Europa, em 5 anos. Nessa pandemia, a igreja atuava na linha de frente, muitas vezes disponibilizando seus templos para servirem de hospitais improvisados, onde ministros auxiliavam como enfermeiros leigos. Quando começou a pandemia aqui no Brasil em 2020, por volta de fevereiro, março, nós tivemos uma reunião com a diretoria da igreja, os irmãos da diretoria vão se lembrar, e uma das coisas que foi discutida foi justamente isso: se houver a necessidade de usarmos o nosso templo como um ambiente para acolher enfermos, o que faríamos? E a diretoria foi unânime em dizer que estaríamos abertos para, se as autoridades necessitassem de um outro ambiente, o nosso templo estaria aberto para receber pessoas enfermas, se esse fosse o caso. O que aconteceu no século XIV, não é? Os templos serviram de hospitais. Na era da Reforma Protestante, em agosto de 1527, a peste negra atingiu a cidade de Wittenberg, na Alemanha, morada de Martinho Lutero. Muitos moradores fugiram da cidade para salvar suas vidas. Lutero foi aconselhado a fazer o mesmo, mas ele e a esposa Catarina, que estava grávida na época, decidiram permanecer para cuidar dos infectados. Em carta de 19 de agosto de 1527, Martinho Lutero escreveu: estamos aqui sozinhos com os diáconos, mas Cristo está presente também, para que não estejamos sós, e Ele triunfará em nós sobre aquela velha serpente, assassina e autora do pecado. Por mais que Ele machuque o calcanhar de Cristo, ore por nós e a Deus. Depois eu estou preparando uma mensagem sobre machucar o calcanhar de Cristo. É uma meditação que eu fiz em relação a uma frase que eu ouvi e encontrei também aqui nesse texto, né? Então, queridos, nós vamos observar que os cristãos estavam ativos, não é? Agindo nesses períodos de pandemia, de epidemias. Nós temos também em 1817 a cólera, não é? E lá estava Charles Spurgeon também trabalhando e agindo. Charles Spurgeon tinha cerca de 20 anos e ele também estava trabalhando, abrindo o coração e servindo as pessoas que estavam enfermas. O Spurgeon, um grande pregador daquela época. Depois nós temos a gripe espanhola, em 1918 a 1919. No início do século XX, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo todo, dizimando cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, a doença matou o presidente Rodrigues Alves. A pandemia desafiou países, governos e igrejas
e profissionais da saúde a lidar com uma crise generalizada em um mundo que ainda se recuperava da destruição da Primeira Guerra Mundial. Segundo o Dr. Michael Whiting, diretor de comunicação da Universidade Batista Dallas, nos Estados Unidos, os templos das igrejas foram fechados e os cristãos continuaram adorando a Deus em suas casas. Muitas igrejas abriram suas portas para servir como clínicas de saúde improvisadas, já que os hospitais estavam lotados. Médicos e enfermeiros cristãos se doavam para cuidar dos infectados, junto com irmãos leigos, muitos deles sacrificando a própria vida, de acordo com Whiting, em artigo para o site da mesma universidade. Então você observa, queridos, e eu dentro desse meu argumento, dessa minha ideia de igreja essencial, afinal de contas, o que é uma igreja essencial? Por isso é que a gente tem que parar para analisar, irmãos, do que estamos falando quando se fala que a igreja ela é essencial. É essencial em que aspecto? Somente para abrirmos culto, abrirmos as portas e termos a liberdade de realizar o culto, não é? Dentro do horário, por exemplo, do toque de recolher? Será que isso aí mostra que nós somos essenciais nesse aspecto? Ou dentro dessa leitura que eu fiz aqui, de uma igreja que em meio à pandemia, epidemias e pandemias, a igreja esteve atenta sobre tudo isso. Por isso, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 15, 16, vai dizer isso. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então essas pessoas que eu acabei de ler, esses cristãos que dessas épocas aqui, eles servindo da forma como serviram, praticando o bem, eles ofereceram a Deus culto na forma de agir. Eles ofereceram a Deus sacrifícios na forma de agir, queridos. Não é somente o cantar, levantar as mãos e orar, mas também essa prática de fazer o bem, de realizar o bem, de estar abençoando outras pessoas, como eu acabei de ler para vocês. Se a igreja quiser, eu posso enviar esse material aqui que o pastor Josué pesquisou, não é? E também os textos que eu estou lendo. Então, essa segunda coisa, culto a Deus, uma igreja essencial. Uma igreja essencial tem esse aspecto, não só de adoração no templo, tem o aspecto do fazer o bem, de estar atento à necessidade dos outros. É uma igreja essencial. Eu preciso avançar muito nesse aspecto também, de aí como preciso avançar, muito mesmo, crescer bastante nesse sentido. Não me considero maduro nesse sentido. Mas eu quero também que a igreja amadureça também nesse sentido. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar, baseado em Hebreus capítulo 13, 15, que também ainda é culto, no meu entendimento, já que o contexto aqui que está trabalhando é de sacrifício de louvor, tais sacrifícios Deus se apraz, é verso 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Só queria ler essa primeira parte. Obviamente que eu não quero falar de pastores somente. O texto fala sobre obedecer. Obediência também é culto a Deus. Indiscutível, gente. Obediência é culto a Deus. E a gente precisa parar para pensar nisso, certo? Que eu tenho que aprender a obedecer, que eu tenho que aprender a me submeter às autoridades constituídas por Deus, certo? E aí, eu fiquei pensando numa coisa, alguém pode falar assim, bom, então se culto é isso, se eu não preciso do templo, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso, é só eu praticar o bem, então eu não preciso estar na comunhão dos santos, então se é só isso, então eu não preciso ir ao templo, eu não preciso me reunir com os irmãos para ser um cristão. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, para quem já está pensando assim, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então o escritor de Hebreus já puxa a orelha da gente, olha, não pare de estar na comunhão, não pare de estar no culto coletivo, não pare de frequentar a reunião da sua igreja, seja no templo, seja em casa, em qualquer outro lugar. Não pare de congregar, porque senão a gente vai se tornar desigrejados. Desigrejados você não vai encontrar na Bíblia, tá?
pessoas que são, no meu ponto de vista, egoístas ao ponto de não querer conviver com os outros, porque os outros têm defeitos e ele não consegue se relacionar, porque os outros têm defeitos e ele não tem nenhum. Então, o escritor de Hebreus é bem claro nisso. Olha, não fique pensando que agora que você entende que igreja não é templo e tal, que você então agora vai viver do seu jeito. Não. O escritor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, tinha alguns irmãos que acreditavam em Jesus Cristo, mas de repente já não queriam mais frequentar a comunidade dos santos. Porque a igreja é a comunidade dos santos, não é? E a gente precisa entender isso. Então, cortado pela raiz logo esse pensamento, esse mal, de achar que eu posso ser crente do meu jeito, ou que eu posso ser crente sozinho, fora do corpo, porque eu estou no corpo místico de Jesus Cristo, e eu não preciso fazer do corpo de Cristo comunidade dos santos, cortando logo esse mal pela raiz, agora a gente vai trabalhar a ideia desse culto a Deus como essa ideia de andarmos juntos como um culto a Deus, certo? Então, queridos, antes de eu falar sobre a obediência, eu só queria ler uns textos aqui, só para fortalecer o que eu já li para vocês, tá? Atos dos Apóstolos 2,42, o serviço aos necessitados é um culto a Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então isso aqui já corta essa ideia de que eu posso ser crente sozinho. Vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Isso era culto a Deus. Nesse sentido aqui, nesse momento, foi feito dessa forma como um culto a Deus também. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Atos 4,32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso eu ainda estou trabalhando a ideia da igreja que faz o bem, que pratica o bem como um culto a Deus, tá? Atos 11, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. 2 Coríntios 8:1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios 9:1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então, culto ao Senhor é abençoar outras pessoas. Culto ao Senhor é ministrar sobre aqueles necessitados, tá certo? É o que eu li lá em Hebreus no capítulo 13, versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então,
Os irmãos juntaram oferta, levantaram oferta e enviaram aos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. E isso para Deus foi culto, adoração ao Senhor através do serviço aos irmãos. E o terceiro ponto que eu quero chamar é a obediência. Obediência, irmãos, é culto a Deus, certo? Obediência é culto a Deus. Olha o que diz Daniel, porque a grande questão é obedecer às autoridades. Isso dá pano para manga, tem muita controvérsia, tem pessoas que já perguntaram assim, mas a gente tem que parar para ver o que verdadeiramente é autoridade constituída. Quem é, de fato, a autoridade constituída? Eu ouvi essa fala e fiquei preocupado com o que eu ouvi, porque quem é a autoridade constituída? A gente sabe quem são as autoridades constituídas, independente se estão acertando ou errando no governo deles, na liderança deles. Autoridades constituídas. Por que a obediência é culto a Deus? E por que eu tenho que obedecer às autoridades constituídas? Meu entendimento diz o seguinte, Daniel 2:21, é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Remove reis e estabelece reis. É isso que eu entendo de realmente quem é que estabelece, quem tira reis, quem tira governantes, tal. Partindo do pressuposto, no meu entendimento, de que é Deus quem remove e estabelece reis, eu tenho que entender que é Deus quem estabelece as autoridades constituídas. Tá? E eu vou argumentar um pouco mais à frente. Mas por que eu tenho que obedecer? E por que obediência é culto a Deus? Olha o que diz 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, o profeta diz a Saul exatamente isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificar estava diretamente ligado a culto. E Deus, Ele prefere um crente obediente a Ele, a palavra dEle, do que um crente que só sabe levantar a mão, cantar corinhos, ouvir pregação e ir embora. Deus, Ele quer que os cristãos entendam que é melhor obedecer. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E obedecer o que? A palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Então preste atenção, obediência é culto a Deus. Tá? Porque se a rebelião, a idolatria, a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos, então todo rebelde, todo obstinado está cultuando a demônios, certo? Assim, todo aquele que obedece a Deus está cultuando ao Senhor na sua obediência. Vamos então entender isso aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, Jesus reconhece a autoridade humana. João 19:10. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus reconhece a autoridade humana. Jesus poderia dizer para Pilatos, rapaz, você não sabe quem você está falando. Mas Jesus não fez isso. Jesus reconhecia a autoridade de Pilatos, a autoridade constituída. Pilatos era gente boa? Era um bom governante? Era uma pessoa maravilhosa? Não. Ele aproveitou da situação de Jesus para se fortalecer politicamente. Tá? Porque ele viu que agradava aos judeus a crucificação de Jesus, mandou crucificar o Senhor. No caso aí, um jogo político. Mas Jesus se submeteu. Paulo reconhece a autoridade humana. Atos dos Apóstolos 23:2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me.
Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, obediência é culto a Deus, submissão às autoridades. E Paulo aqui, quando ele descobre que aquele homem era o sumo sacerdote, pelo menos é o entendimento geral do texto, é esse. As pessoas que eu já ouvi pregando sobre esse texto, o entendimento geral é esse, né? Aí Paulo fala contra o sumo sacerdote. Quando ele então descobre que é o sumo sacerdote, ele diz: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E o que a gente tem ouvido ultimamente de cristãos atacando as autoridades do povo não é brincadeira. Paulo orienta a igreja a obedecer às autoridades. Esse texto clássico e que dá muita confusão entre muitos cristãos. Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha o que diz aqui Daniel 2:21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. As autoridades foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor ou para ter medo quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O cristão deve estar submisso às autoridades por um dever de consciência, porque Jesus se submeteu às autoridades da sua época, dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo orienta a igreja a orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e aceitável diante de Deus, que a gente ore pelas autoridades, que a gente interceda, que a gente submeta às autoridades. Isso é bom e aceitável, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Interessante que o contexto aqui, irmãos, da carta de Paulo e outras do Novo Testamento, é o contexto de submissão a imperadores malignos. Quem estudar sobre Calígula e outros imperadores da época, irmãos, Nero, que mandou matar muitos cristãos, Paulo estava falando para submeter a esses homens. Paulo não está incitando ninguém em momento algum a uma rebelião. Vamos nos rebelar contra o Império Romano, vamos pegar em armas e nos rebelar contra o Império Romano. Paulo orienta submissão e mais ainda a orar por essas pessoas, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Pedro reconhece a autoridade humana. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia,
mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Como assim? O mesmo rei que mandou matar a eles, o mesmo rei que mandou matar milhares de cristãos, é o que a Bíblia está dizendo. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não tem nada a ver com a política mundana. A igreja precisa estar alerta a isso, tá? Honrai o rei. É obrigação de todo cristão. Pedro repreende os desobedientes, 2 Pedro 2,9. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Quando Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada e descobre que é o sumo sacerdote, ele já cita um versículo: não falarás mal de um príncipe do teu povo. Esses arrogantes e atrevidos não temem difamar autoridades superiores. Judas repreende os desobedientes. Judas 1,8. Ora, estes, da mesma sorte, qual os sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, irmãos, a submissão é culto a Deus, porque redunda em louvor a Deus. Porque ainda que, por nossa submissão, a gente venha a ser perseguido, nós precisamos continuar firmes, porque isso redunda em louvor a Deus. Porque o mundo está acostumado com a rebelião. Os demônios, Satanás, estão acostumados com a rebelião, mas a igreja tem que estar acostumada com a obediência. A gente deve se submeter às autoridades. Isso é culto a Deus, certo? Vou ler de novo o texto lá do Velho Testamento. Deixa eu só achar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, obedecer à palavra de Deus é culto ao Senhor. E Paulo está ordenando, Pedro está ordenando, Jesus obedeceu, Judas está ordenando que a gente seja obediente às autoridades constituídas. Isso tudo é culto a Deus. Então, vamos lá? O que é uma igreja essencial? No meu ponto de vista, não é somente a igreja que abre as portas para que tenha culto, na hora que se deseja. Igreja essencial é uma igreja que manifesta o evangelho de todas as formas que precisa ser manifestado, edifica a igreja, tem os seus cultos, tem os seus louvores, a porta está aberta de verdade, os corações estão abertos e tal. Isso aí também é a igreja essencial. Igreja essencial é a igreja que atende à necessidade dos demais, que está atenta à necessidade do povo. Como eu li aqui sobre as pandemias e qual foi a ação da igreja. E a igreja essencial é a igreja que está submissa às autoridades, com base no texto que eu li de Hebreus, capítulo 13. O único caso, e eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque esse versículo é usado para pretexto em tudo. O único caso em que não podemos obedecer é quando se proíbe qualquer manifestação da nossa fé. É quando se proíbe qualquer manifestação da nossa fé. Quando proibirem os cristãos de professar Jesus, quando perseguirem os cristãos para que eles não confessem Jesus, quando mandar fechar a igreja por causa do cristianismo, não por causa de uma pandemia, que é uma questão de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor ao próximo, o cuidado para com o outro. Mas se ordenarem fechar as igrejas e que os cristãos estão proibidos de praticarem a sua fé, de exercerem a sua fé, aí sim, nesse caso as autoridades, nenhuma autoridade tem poder para fazer isso, porque essas autoridades estão sujeitas à autoridade de Deus, independente se elas acreditem em Deus ou não. Aí o que está? Olha só o que diz a Bíblia. Que é um único caso
em que não podemos obedecer. Atos 5, 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchesse Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É o único texto que você vai encontrar da igreja não se submetendo às autoridades. É essa aqui. E por causa disso também, em não querer submeter a adoração ao imperador, a adoração aos deuses pagãos e tudo mais do Império Romano, muitos e muitos cristãos foram mortos pela sua desobediência nesse sentido. É o único momento, olha só, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Foi proibido aos cristãos pregar o Evangelho. Foi proibido aos cristãos exercerem sua fé. Aí Pedro responde: importa obedecer a Deus que aos homens. Nesse caso aí, queridos, o sacrifício de si mesmo é culto a Deus. É morrer pela fé em Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, é culto a Deus. Paulo diz isso. Eu estou sendo oferecido em libação ao Senhor. Por quê? Porque o imperador considerava Paulo subversivo. O imperador considerava Paulo inimigo do Estado por causa da fé dele. E aí Paulo foi sacrificado por causa disso. Paulo foi oferecido a Deus, no conceito de Paulo, ele foi oferecido a Deus como sacrifício. Ou seja, a morte de Paulo foi um culto a Deus. De Pedro e dos outros apóstolos, de tantos e tantos cristãos que morreram por causa da sua fé, e até hoje, tantos e tantos cristãos morrem no mundo por causa da sua fé. É culto a Deus, é oferecer a sua vida a Deus. Cristãos morreram por causa das epidemias, porque foram cuidar da vida de outras pessoas. Isso é culto a Deus. Tá? Eu queria que a gente entendesse isso e ampliássemos o nosso entendimento do que é culto, que não se resume a 1h30 num salão. Culto é a nossa vida o tempo todo. Vamos orar? Então, o que é uma igreja essencial? Eu queria que você pensasse. Eu estou vendo aí os políticos trabalhando em cima disso, igreja essencial, igreja essencial. Quando você ouvir falar de igreja essencial, pergunte para a pessoa que está falando que a igreja é essencial, em que sentido a igreja é essencial? Tá bom? Questione isso. Que igreja essencial é que ele está falando? Vamos orar? Agradeço, Deus, pela Tua palavra, agradeço pela riqueza da Tua palavra, agradeço por tudo que o Senhor é, Deus maravilhoso, poderoso, tremendo. Agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ensina, nos exorta, o Senhor nos faz crescer cada dia mais. Agradeço por tudo, Pai. Agradeço por essa noite, uma noite de reflexão, que a igreja abra o entendimento, que a igreja amplie seu entendimento. Que a gente seja cristão em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, na prisão, se for o caso, onde quer que nós estejamos. Obviamente prisão por causa de Cristo, onde quer que nós estejamos, Senhor, que nós estejamos firmes e fiéis ao Senhor, que sejamos testemunhas de Cristo em tudo, sejamos cristãos em tudo. E também, Deus, no templo, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, no corpo de Cristo reunido neste lugar, essa forma maravilhosa que o Senhor constrói tua igreja, Pai. Agradeço, abençoe os teus filhos com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Queridos, dia 1º de abril começa a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu estou convidando toda a igreja para estar orando. São 2 motivos de oração. Vamos orar pela igreja, pedindo um avivamento, e orar pelo Brasil, pedindo ao Senhor que venha erradicar essa doença na nossa nação. Orar pelas autoridades, orar por toda essa situação que o Brasil está vivendo nos dias de hoje. A oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Dia 1º de abril começa a nossa campanha. E eu conto com você. O que você vai fazer?
você vai escolher um dia entre 1º de abril e 21 de abril, escolher um dia para jejuar. Você vai jejuar da meia-noite a meio-dia do dia seguinte, e você vai orar por esses pedidos. Você pode escolher um dia, 2, 3, se quiser jejuar os 21 dias, você está sendo convocado para esse jejum. Então estejamos todos jejuando por nossa nação, jejuando pela igreja brasileira, para que Deus opere em nós. Amém? Deus abençoe. Estou aguardando você me chamar no WhatsApp e colocando o seu nome, que dia que você vai jejuar. Um beijo, Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus permitir. Um abraço.